Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e sejam todos bem-vindos ao curso Contabilidade de A a Z. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Domingos Filipe. Então, desejamos que seja bem-vindo e se ainda não assistiu os outros vídeos do nosso curso, convidamos a seguir, porque eles estarão afixados no card e alguns estarão afixados na descrição. Gostaríamos de pedir que aproveitasse ao máximo o nosso curso para que pudesse aprimorar os seus conhecimentos sobre contabilidade. A aula de hoje é a aula número 5 e nós estaremos aqui para falar sobre a normalização contabilística. Imaginem uma situação hipotética. Uma cidade com trânsito superlotado, com trânsito superagitado, mas que não possua os sinais de trânsito. Ou imaginem uma escola com um número excessivo de alunos, mas não exista um código ou um regulamento na escola. Ou ainda tentem imaginar uma situação mais caótica. Uma prisão que tenha vários detentos, extremamente perigosos, mas que não existam guardas ou não exista um sistema de controle dessa mesma prisão. O que é que ia acontecer com os prisioneiros? O que é que ia acontecer com os alunos? Ou o que é que ia acontecer com os condutores nessa cidade? Creio que já conseguiu ter a resposta que muita coisa errada poderia ter acontecido. Agora tente olhar para o mesmo cenário, mas olhe para a prática da contabilidade. Tente imaginar o que seria ou como seria a vida das empresas, a vida dos utentes da informação contabilística se não existissem regras, normas, preceitos que pudessem regular a atividade da contabilidade. Claramente que a situação seria lastimável. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a normalização contabilística. Vamos falar o que é a normalização contabilística, quais são as vantagens da normalização contabilística e como é aplicada a normalização contabilística por parte das empresas. Vamos já começar pelo primeiro ponto. O que é a normalização contabilística? Em termos simples, nós iremos definir a normalização contabilística como um conjunto de regras, normas, preceitos e princípios que devem ser adotados na prática da atividade contabilística. Ou seja, um conjunto de regras, normas e preceitos que devem ser adotados no âmbito da prática da atividade da contabilidade. É como se fosse um código de condução aplicado à prática da contabilidade, com símbolos, proibições e práticas que devem ser aceitas ou não aceitas por parte de quem pratica a atividade contabilística. Deste jeito, nós queremos ver qual é a vantagem que há em proceder, ou seja, seguir de forma firme os princípios contabilísticos, ou seja, quando nós obedecemos àquilo que é estabelecido pela normalização contabilística, nós conseguimos produzir informações que vão ser fiéis, fiáveis, realísticas, que vão permitir com que os utentes da informação contabilística tenham que tomar decisões não baseadas em dados com um certo grau de incerteza, mas que sejam dados que produzam efeitos e que levem as empresas ou os utentes para onde querem chegar com as suas decisões. Então, como uma forma de unificar e uniformizar a prática contabilística, criou-se então os princípios ou as normas que vão regular a contabilidade. A isso é que nós chamamos de normalização contabilística. Então conseguimos ver que a normalização contabilística vem para ajudar as empresas a uniformizarem a prática da atividade contabilística. O contabilista que vive em Angola deve produzir da mesma forma a informação financeira ou a informação contabilística que um contabilista que vive na Bélgica. E o contabilista que vive na Bélgica deve produzir a informação com a mesma precisão e exatidão do que um contabilista que vive nos Estados Unidos. E um contabilista dos Estados Unidos deve produzir a informação com o mesmo teor, com a mesma confiabilidade que um contabilista que está na Coreia do Sul. Essa rede toda de
prática que o contabilista vai levar em conta no ato da sua atividade é que nós vamos chamar de normalização contabilística. Em Angola, a contabilidade é regulada pelo PGC. Mas antes eu quero abrir uma brecha para falar sobre a contabilidade das instituições financeiras. Lembrar que quando falamos de instituições financeiras, podemos estar a falar de bancos ou das seguradoras. Existe um órgão internacional que regula a informação contabilística, que é a IFAC, a IASC e a IASB, que são os órgãos que regulam a informação contabilística a nível internacional. Estes órgãos criaram as IAS, que são as International Accounting Standard, ou traduzido para português, Normas Internacionais de Contabilidade, bem como as IFRS, que são as International Financial Report Standard, que são as normas de relato internacional. As IAS ou IAS e as normas de reporte fiscal, de reporte financeiro, são princípios que devem ser aceitos de forma geral para produzir a informação contabilística. Então, todos os países devem adotar. Mas em Angola, particularmente, as IAS e as IFRS são apenas aplicados para o setor financeiro. Isso começou a ser aplicado desde o ano de 2016. O outro setor, que não tem nada a ver com o setor bancário, né, o setor das seguradoras, eles usam a contabilidade apenas baseada no PGC, que é o Plano Geral de Contabilidade de Angola, né, que é regulado pelo Decreto Presidencial 82/01 de 16 de novembro. Esta norma, em alguns momentos, vai convergir com as normas internacionais, mas em certo momento ele vai divergir, ou seja, não vai se encaixar nas normas internacionais, fazendo com que a informação produzida pela contabilidade de Angola não esteja em total harmonia com a informação produzida por outros países. Mas, felizmente, para 2026, Angola vai fazer a revisão do seu Plano Geral de Contabilidade, o que vai fazer com que a informação fique convergente com a informação internacional. E nós estamos na expectativa. Então, a normalização contabilística vem fazer com que a contabilidade praticada por todas as entidades a nível do mundo fiquem totalmente encaixadas. E como é que isto é possível? Visto que cada um estará no seu país, estará na sua empresa, como é que eles conseguem produzir informação que seja totalmente convergente? Primeiro é que criou-se os princípios contabilísticos, que são preceitos ou regulamento que as entidades devem cumprir. E de forma internacional, os princípios são os mesmos. Isso faz com que a informação produzida em Angola seja igualzinha com a informação produzida pelo Brasil, por Portugal, por Cabo Verde, por Moçambique, Marrocos e outros países aí a nível do mundo. E para além disto, existem preceitos ou conceitos que devem ser levados em conta. O que em Angola é um rédito, é um proveito, na Itália também deve ser um rédito, um proveito, fazendo com que o que é praticado em Angola seja, o que é contabilizado em Angola seja exatamente o que é contabilizado na Itália. Podendo existir situações em que o plano de contas seja totalmente diferente, mas o conceito de mercadorias para Angola deve ser o mesmo conceito de mercadorias para a Itália, fazendo com que, se houver aquisição de mercadoria em Angola, eu contabilizo na conta mercadoria. E se esse facto ocorrer na Itália, eu também posso contabilizar em mercadoria. Então, essa questão dos conceitos é que vai gerar essa uniformização da informação contabilística. E quais são, então, esses preceitos ou princípios que devem ser seguidos? Basicamente, nós seguimos os seguintes princípios. O princípio da comparabilidade. A informação contabilística deve ser produzida e organizada de maneira que permita fazer uma comparação. Uma comparação entre os dados do ano passado e do ano presente da nossa empresa, bem como comparar a informação produzida pela nossa empresa com a informação produzida por outras empresas, que podem ser do mesmo setor de atuação. Já vimos aqui o princípio da comparabilidade. Outro princípio é o princípio da não compensação de saldos.
O princípio da não compensação dos saldos diz que nós não podemos compensar um ativo com um passivo. Nós nas aulas passadas já vimos o conceito de ativos, já vimos o conceito de passivos. Imagine que o balanço de uma empresa seja constituído por ativos no valor de 1000 kwanzas e os passivos estejam no valor de 800 kwanzas. Nós teremos um capital próprio de 200. Se um dos passivos, ou seja, um dos passivos que eu tenho, fornecedor, que eu tenho a pagar 100 kwanzas, este mesmo fornecedor, noutra ocasião, esta empresa é meu cliente e me deve 150. Eu não posso fazer aquela transação em não relatar os 100 que eu devo ao fornecedor e no valor que eu tenho a receber do cliente falar que eu vou receber apenas 50. Eu estaria a fazer compensação de saldo. Ou seja, passivo deve ser reconhecido como passivo e ativo deve ser reconhecido como ativo. Eu não posso, por exemplo, falar assim. Eu tenho uma dívida a pagar ao Slife. E eu não posso simplesmente fazer assim. Já que o Slife também me deve, e eu falar assim para ele, eu já não vou pagar a tua dívida, desconta só na dívida que tu tens a me pagar. Não, no meu balanço, eu devo colocar que eu devo o Slife, e o Slife também deve no balanço dele colocar que me deve. E eu também devo reconhecer que ele tem algum valor a pagar-me. Então, o que é ativo deve ser reconhecido como ativo, e o que é passivo deve ser reconhecido como passivo. Se bem que isto não anula a possibilidade de fazer um encontro de contas, que é um acordo que eu vou fazer com ele e que vai gerar documentos de suporte contabilístico, que há aí um acordo em ele abater a dívida dele com a dívida a dívida que eu tenho com ele, abater com a dívida que ele tem comigo. Ou seja, entrarmos num acordo, emitirmos documento e falar assim, os 100 que eu podia ter pago, eu vou abater com a dívida que eu tenho. Mas atenção, haverá geração de documentos de suporte. Essa informação não é uma coisa que vamos simplesmente falar assim, não me paga, eu também não te pago mais. Não é assim que funciona. O outro princípio que nós queremos aqui falar, que é amplamente acompanhado, é o princípio da consistência. O que é que diz o princípio da consistência? Uma vez adotado um critério de valorimetria, uma vez adotado uma base de reconhecimento de algum ativo ou de algum passivo ou de um proveito ou custo, a empresa não deve mudar de um ano para o outro essa base ou esse critério. Imaginem que a minha empresa, ao adquirir os imobilizados, nós reconhecemos os imobilizados como sendo reconhecido pelo critério do custo histórico. O custo histórico é o critério que reconhece o valor do bem pelo seu preço de compra. Eu não posso, numa hora, decidir mudar, deixar de reconhecer ele pelo custo histórico e achar que agora vou reconhecer pelo valor realizável líquido. Ou seja, o seu valor atual de mercado. Eu não posso fazer isso, não há essa liberdade, porque aí existe o princípio da consistência que eu preciso observar. O outro princípio que nós queremos trazer aqui é o princípio da prudência. Ao produzir a informação contabilística, é comum que a gente faça estimativas. Ao fazer estimativas, nós não queremos nem exceder na forma como estimamos e também não queremos sobrevalorizar, ou seja, não levar em conta o grau de riscos que essa operação pode trazer. Por exemplo, eu ao vender um produto a um cliente a prazo, qual é a probabilidade desse cliente me pagar? Será que é 100%? Obviamente que não. Então, eu ao criar uma provisão sobre esta dívida que o cliente tem, tenho que levar em conta que há aí um certo grau de incerteza. O cliente pode vir na data certa a pagar o valor todo, como também o cliente pode simplesmente não pagar, se tornar incobrável. Então, ao criar uma provisão, eu não posso nem criar provisões muito altas, nem criar provisões muito baixas. Por isso é que até existem regras que regulam a própria provisão. O outro princípio que eu quero aqui trazer é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade é um princípio que nos assegura que, uma vez iniciada uma atividade, a empresa não pode colocar prazo de validade na sua atividade.
Ou seja, eu vou iniciar uma empresa, vou operar 2 anos. Depois de 2 anos eu vou simplesmente liquidar, terminar a atividade da empresa. O princípio da consistência não, ou o princípio da continuidade não nos permite fazer isso. Uma vez criada a empresa deve continuar a operar de forma consistente e de forma progressiva. O último princípio que nós queremos abordar é o princípio da materialidade. O que é que diz o princípio da materialidade? Como sabemos que a informação contabilística é produzida para os utentes da informação contabilística, o princípio da materialidade nos leva a acreditar no seguinte: toda informação que se julgar ser relevante e que pode afetar a decisão tomada pelo utente da informação contabilística não pode ser omitida das demonstrações financeiras. Ou, em outras palavras, toda informação que pode mudar a opinião de quem vai tomar a decisão deve aparecer na demonstração para não influenciar a tomada de decisão deste mesmo utente. Imagine que a minha empresa fez uma venda a prazo no valor de 200 mil e o meu volume de atividade anual foi de 2 milhões. O que é que ia acontecer se eu não relatasse essa venda de 200 mil? Se essa informação fosse omitida? Claramente que toda opinião que fosse tida com base em informação dada sem esse 200 mil poderia levar os utentes a tomarem decisões diferentes daquelas que podiam tomar. Até porque 200 mil ia ser 10% do meu volume de negócio anual, o que pode influenciar e fazer com que os utentes não tomem as decisões certas. Então, relembrar, por que as empresas devem seguir a normalização contabilística? Para que a informação produzida por elas possa ser convergente. E isso vai permitir para que possam concorrer em outros mercados. Se as empresas de Angola não obedecerem às normas padronizadas a nível internacional, a informação produzida em Angola só deverá ser usada em Angola. E como é que o angolano vai fazer para captar investimento no estrangeiro? Com uma informação que o estrangeiro não entende? Claramente que isso não ia funcionar. Então, a normalização contabilística serve para harmonizar a informação produzida. E nós, em Angola, usamos ainda o PGC, que em algumas situações converge com as normas internacionais. Nas outras situações, o PGC, infelizmente, não converge. Por isso é que estamos ansiosos para fazerem com que o PGC fique harmonizado com as normas internacionais. E estamos a chegar à parte final do nosso vídeo. Gostaríamos de fazer aquele pedido, aquele convite especial. Se ainda não está inscrito no nosso canal, subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder o conteúdo que nós produzimos para si. Porque prometemos que no próximo vídeo vamos falar sobre lançamentos contabilísticos. E para não perder esse vídeo, então ative o sininho das notificações para receber o lembrete de quando o vídeo estiver disponível. Eu sou o professor Domingos Felipe, este é o curso Contabilidade de A a Z e vemos no próximo vídeo. Tchau!